Queria que você abrisse comigo o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 31. É a partir do 31 que nós vamos ler. Se você encontrou, diz assim: então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levante-se e saiam do meu povo, né? Vocês e os filhos de Israel vão e adorem ao Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas, com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Versículo 37 diz assim: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Eu queria que, vamos ler até o 42, pode botar o 42 também. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Até aqui. Vamos orar? Vamos fazer uma oração ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela, por si só, já é abençoada. Entendemos que não existe forma de que oremos por ela. Mas entendemos que, nesta noite, quem precisa, quem necessita ser abençoado é o nosso coração. E que ele possa se converter, segundo mesmo diz a tua palavra, num terreno fértil. E que a tua palavra, que é a boa semente, possa cair nesse terreno fértil e produzir 30, 60, 100 por um, de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado para esta noite. Senhor, de acordo também com a revelação da tua palavra, nós queremos repreender todo espírito ladrão que insiste em comparecer em nossas reuniões com a finalidade de tentar roubar a semente, ó Deus, que o Senhor tem reservado para essa noite. Nós liberamos uma palavra de ordem agora, fora agora, em nome de Jesus. Pai, que a nossa mente, o nosso coração seja cativo ao Senhor e que o teu Espírito Santo possa agir nessa atmosfera, ela seja, Senhor, saturada pela tua presença e, Senhor, e o teu nome seja glorificado. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, pessoal, nós estamos caminhando praticamente para o fim do mês, né? Parece que o tempo, eu não sei quanto a você, mas parece que o tempo está voando, o tempo voa, né? No início do mês, dia 2 de janeiro, eu celebrei 22 anos que eu fui ordenado ao Ministério da Palavra do Senhor. Aqui nessa igreja mesmo, né? Naquela época as luzes não eram tão claras assim, eram amarelas, né? Era um outro layout aqui. Mas a verdade é que o tempo passa tão rápido, passa muito rápido. E eu penso que
a gente já começa até a ficar um pouco assim, angustiado, porque o tempo está voando, né? Não sei quanto a vocês, mas a impressão que tem é que o calendário parece que ele vai se reduzindo, vai diminuindo, né? A gente tem uma sensação de que a gente faz uma corrida contra o relógio, né? Há um ditado cubano que diz que quando a pessoa não consegue lidar com o tempo, que vê que o tempo passa rápido, é porque o relógio está com o olho gordo. Assim diz os cubanos. Mas deixando a cultura cubana para lá e voltando aqui um pouco a refletir um pouco sobre esse tempo, eu quero dizer para vocês o seguinte, é que a realidade é que esse fato que nós lemos aqui, ele diz respeito à última noite que o povo de Israel passou no Egito. Você conhece a história, você sabe que o povo de Deus chegou até o Egito através de José, foram morar num assentamento diferenciado, onde eles poderiam desenvolver a cultura local deles, diferente dos egípcios, mas os anos passaram e agora a história havia mudado, né? E agora a história é uma história de opressão, é uma história de sofrimento esse que Deus, a Bíblia diz que Deus se compadece, se sensibiliza com a dor que aquele povo está passando e desce para ver. E decide libertar o povo do Egito, né? E você sabe que passou 10 pragas até chegar a esse momento, a última noite, a noite que eles iriam embora, a noite que eles deixariam aquele lugar. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de imagens, gosto de documentários, e eu fico pensando se uma televisão dessa, um canal desse de hoje, pudesse fazer um documentário para registrar como deve ter sido, como foi a última noite no Egito, né? A notícia espalhava, as pessoas recebiam as informações. Bem verdade que nós não tinha naquela época a velocidade da notícia que a gente tem hoje com o WhatsApp, mas todo mundo estava sabendo que aquela noite eles teriam que partir. Aquela noite havia chegado o fim do sofrimento que eles viveram naquele tempo, né? E eu fico pensando como deveria ter sido a expectativa daquela gente. E eu aprendo algumas lições aqui com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo é que aquela noite representava o fim de uma era e um começo de um novo tempo. Se você pode repetir em casa comigo, diga, o fim de uma era e o início de um novo tempo. Por que isso, pastor? Porque no texto que a gente leu, ou melhor, no capítulo que a gente leu, porque nós não lemos esse versículo, mas no versículo 1 do capítulo 12, diz assim, o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro do ano, o primeiro mês do ano. Interessante que o ano para a gente começa em janeiro, supostamente, né? Dia 1º de janeiro, a gente começa a contar o ano, né? Mas se a gente parar para pensar, como é que começa o mês para o calendário chinês? Ele tem um ano diferente da gente, o ano chinês ele vira de outra forma. E se falar do muçulmano, o calendário muçulmano tem os seus meses, né? Tem o seu calendário, né? Outras culturas têm o seu calendário, né? E se a gente pensar a nível de cultura, por exemplo, na Europa, por exemplo, o ano para as pessoas parece começar, não é em janeiro, mas é em setembro, quando acabam as férias escolares, quando acabam o verão, né? E as pessoas voltam ao trabalho, né? Onde o número de divórcio cresce assustadoramente, porque o camarada não convive em casa, aí convive durante as férias com a família e começa a brigar, aí em setembro começa esse quadro, esse número desagradável, né? E no Brasil, como é que o ano começa? A gente costuma dizer que no Brasil o ano começa depois de quê? Do carnaval, né? Porque parece que o pessoal espera passar tudo e o ano começa depois do carnaval.
E pastor, e agora esse ano que não vai ter carnaval, como é que vai ser? Não sei, porque a gente também está nessa expectativa de como é que vai ser, como é que a pandemia realmente mudou muito o nosso comportamento. Mas a realidade é que Deus estava instaurando um novo tempo, fazendo disso um novo calendário, né? E eles estavam, aqueles que haviam nascido no Egito, eles estavam começando um novo ciclo através daquele fato que estava acontecendo, que era a saída do povo de Deus do Egito. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não está preso ao calendário humano, embora a gente tenha essa forma de estabelecer os tempos de janeiro a dezembro, do dia 1º ao dia 31, fevereiro, em alguns casos até 28, Deus tem um momento de começar um novo ciclo, né? E aqui, na história do povo de Israel, estava começando um novo ciclo. Mas também tem uma outra lição que eu aprendo nesse texto, que mostra para a gente que o povo de Israel não apenas começava um novo ciclo, mas também eles deixavam para trás um passado de opressão e de escravidão. Olha comigo aí o versículo 8 do capítulo 12, certo? Olha o que está escrito aí. Naquela noite, comerão carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Eles estão dizendo assim, vocês vão comer as ervas amargas, para lembrar do sofrimento, para lembrar do tempo em que vocês passaram um tempo de dificuldade, né? Numa versão diz que as ervas amargas representavam um tempo difícil. Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu conheço pessoas que, nesse exato momento, né, tiveram ou têm uma experiência de ter passado um tempo muito difícil com uma enfermidade. Você conhece gente assim? Gente que passou um tempo muito difícil dentro do casamento. Gente que passou um tempo muito difícil com os filhos. Gente que passou um tempo muito difícil na vida profissional. Gente que passou um tempo muito difícil na sua vida ministerial. E eu tenho certeza que tem gente aqui nessa noite que sabe o que representa ter vivido um tempo muito difícil. Um tempo de dureza, um tempo de seca, um tempo de dor, um tempo de medo, um tempo de espanto. E aquela noite representava deixar para trás esse tempo, deixar para trás essa situação. A verdade é que, irmãos, que muitas vezes Deus está nos tirando de um lugar de escravidão, mas parece que isso acompanha a nossa história. Eu me lembro que a primeira vez que eu comprei eu me lembro que a vida inteira, lá em casa, desde os meus pais e até mesmo, nós tivemos carro velho. Você já teve carro velho? Você já teve carro que deu problema? Pô, meu pai só teve carro velho. Você tem ideia, o carburador só vivia sujo, porque ele só botava pouca gasolina, então o carro só vivia tendo que limpar o carburador. Já dirigi carro, meu pai dirigiu carro com cabo acelerador quebrado, com embreagem ruim, e até sem freio já dirigia um carro, né? E carro já deu problema, já incendiamos com carro. Alguém já incendiou o carro alguma vez? Eu já vivi um incêndio de um carro, saí todo mundo do carro e pegava o extintor para apagar o incêndio do carro. Ou seja, quem teve carro velho sabe que é um trauma, né? E eu me lembro que, há uns anos atrás, Deus me deu o privilégio de comprar o meu primeiro carro zero. E eu fui numa agência, comprei o carro, dividi em 144 mil vezes. Igual os TJ, né? 144 mil. Naquela época, o carnê parecia uma Bíblia, dessa grossura assim. E eu me lembro que, com 2 ou 3 meses que eu estava com o carro, eu comecei a ouvir um barulho estranho no carro, e levei o carro aqui numa concessionária da autorizada aqui na cidade, e cheguei lá e pedi o camarada para olhar o carro. Ele olhou, andou comigo, e subiu uma rua, andou tal. Falei assim, moço, o carro do senhor não tem nada, o carro do senhor é zero, não fez nem a primeira revisão ainda. Mas a verdade é que eu levava comigo a mentalidade de carro velho. A impressão que eu tinha que o carro ia quebrar. E era isso que
Deus estava dizendo, olha, vocês estão deixando para trás isso vai se tornar história na vida de vocês. Mas existem pessoas que têm dificuldade de deixar isso para trás. Mas existe outra coisa que representava também esse tempo para o povo de Israel. Eu falei com vocês que representava deixar um passado de opressão, de escravidão. Eu falei também que falava de um tempo novo que estava começando. Mas existe uma outra lição que eu aprendo aqui. Representava a urgência de Deus em tirar o povo do Egito. Olha só o que está escrito. Ele diz assim, ao comerem, estejam prontos para sair. Ele diz assim, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, tinha que comer rápido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era pequeno, eu tinha muita dificuldade. Até hoje eu sou um pouco lento para tomar café. Não sei quantos de vocês aqui são como eu. De manhã eu sou lento. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, sei lá, às 7 da manhã, eu tenho que acordar com 1h30, porque eu tenho que tomar o café da manhã, eu tenho que tomar um banho, e eu vou devagar. E eu me lembro que quando criança também eu era devagar na hora de comer, e a minha mãe falava, vamos logo, menino, come rápido, menino, porque está na hora de ir para o colégio. Era assim, né? Mas depois eu fui trabalhar no comércio, e eu me lembro que quando eu trabalhei no comércio, eu não tinha hora de almoço. Na realidade, eu vendia a minha hora de almoço, né? E eu tinha que comer rápido. Por quê? Porque se eu não comesse rápido, eu poderia perder venda. E às vezes acontecia até de que eu estava comendo e alguém chegava lá, me procurava, e eu pegava, engolia a comida, descia as escadas e chegava, vamos lá, estava almoçando? Mas não está bom. E às vezes... Quando voltava para comer, a comida já estava fria, né? Por quê? Porque a gente tinha que comer rápido. E o texto fala aqui de que era um momento de que eles precisavam comer rápido. E eu fico imaginando como Moisés mobilizou quase 1 milhão de pessoas para se deslocar e deslocar toda essa gente de um país como o Egito em direção ao deserto. E a gente observa aqui que a comida ela tinha que ser de fácil preparo, tinha que ser algo rápido, né? Se eu perguntar para você na sua casa, quando você tem que fazer, geralmente as mulheres que fazem limpeza em casa, vai fazer o dia da faxina, tem que procurar um cardápio rápido. E a pessoa fala assim, macarronada, rapidinho. Bota água para ferver, joga o macarrão, faz um molho, rapidinho já está pronto. Ou assim, vocês estão concordando comigo? Né? É o que a gente chama. Ou senão, no domingo, em que às vezes a gente vai para a igreja, passa na padaria e compra um frango assado. Né? Porque o arroz já está pronto, né? E se possível um pacote de farofa. Já está pronto, a comida já está preparada. Porque é chegar, colocar, servir, comer e sair. Isso é que estava falando aqui, deveriam fazer uma comida de maneira rápida. Ou seja, era tempo de fazer as coisas rápidas. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida, ela não é estática, a vida ela é dinâmica. Eu vou repetir novamente. A vida não é estática, ou seja, copia e cola, sempre a mesma coisa. Não, a vida é dinâmica. Pode ser que em algum momento você tenha que ser rápido. Pode ser que em algum momento você pode ficar tranquilo. O momento que a gente fica tranquilo, o momento das férias, tem hora para acordar. Que hora vai ser o almoço? Pode ser qualquer hora. De preferência, a gente tira até o relógio do pulso para não ter que ficar olhando para ele. Por quê? Porque podemos fazer. Afinal de contas, o horário, seja qualquer horário, não é assim que a gente fala? Mas, nesse momento em que Deus estava tirando o povo do Egito, era um momento de coisas práticas. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo dias, irmãos, que a vida precisa ser simplificada. A gente precisa entender que tem coisas que roubam o nosso tempo. Outra coisa que fala nesse texto é que eles deveriam comer, se preparar
com a mala arrumada. Com a mala arrumada. Deixa eu te comentar uma coisa. Há alguns anos atrás, eu tenho um colega que ele trabalhou numa organização internacional chamada Médicos Sem Fronteiras. E trabalhou em vários lugares do mundo. Mas um lugar que ele comentou, que ele trabalhou, que me chamou muita atenção por causa dessa experiência que eu vou contar agora, foi no Sudão do Sul, o maior acampamento de refugiados do mundo. Uma cidade enorme, só de barraca, onde abriga pessoas que vêm de países, de várias partes do centro da África, fugindo de regimes ditatoriais, de guerrilhas, de guerra, enfim. Um lugar onde se junta todo mundo ali. Ele trabalhava nessa organização ali como enfermeiro, dando um bom testemunho. E ele me comentou que um dia a direção da organização disse para eles: olha, essa noite vocês têm que dormir com a mochila de vocês arrumada, porque nós recebemos a informação de que um grupo terrorista, um grupo rebelde, virá invadir o acampamento. E vocês precisam estar com a mochila preparada, porque o avião de pequeno porte vai decolar assim que tivermos a informação de que eles estão se aproximando do acampamento. E ele falou que aquela noite foi uma das piores noites que ele passou, porque a qualquer momento ele teria que sair arrumado para poder decolar e ir buscando a um ou outro aeroporto próximo de uma capital de um daqueles países africanos e voltar ao seu lugar de origem. E ele disse que a invasão daqueles rebeldes foi frustrada com a intervenção de exércitos de algumas daquelas nações, e as Nações Unidas, as forças de paz, garantiram a segurança dele. A realidade é que ele teve que dormir preparado, como se algo tivesse que sair e nada pudesse atrapalhá-lo. E é isso que Deus está ensinando para a gente nesses dias. Nesse novo tempo que Deus está começando na nossa vida, né? Nesse tempo que estamos deixando para trás o passado de escravidão, é um tempo de simplificar a vida, um tempo de você estar preparado para partir, para fazer, não ter nada que te prenda, nada que te torne lento, nada que te torne, que te tire a tua agilidade. Você está comigo? Você está entendendo? Amém? E eu queria, já para finalizar, aqui o que Deus tem falando para a gente aqui nesse tempo, e eu poderia falar outras lições que eu poderia aprender aqui, mas existe uma que me chama a atenção, que está no versículo 38 do texto que a gente leu, né? Capítulo 12, versículo 38. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão do texto que está escrito assim, misto de gente. A palavra empregada aqui no original fala que era gente de toda laia, gente de todo tipo, todo tipo. Quando eu era pequena, minha mãe tinha o costume de falar assim, um provérbio, ela fala assim: ih, meu filho, lá tinha cobra, jacaré e elefante. Ou seja, tinha de todo tipo. Quando eu ouvia falar cobra, jacaré, elefante, ou seja, tinha gente de tudo que é tipo, né? E esse registro aqui traz para a gente que a libertação que Deus estava dando ao povo de Israel alcançou outras etnias que viviam entre os egípcios. Só para te lembrar, a nação do Egito era uma nação mais poderosa daquele tempo. Era uma nação que era conhecida pela sua tecnologia, pelo seu conhecimento. Enfim, há dados históricos de que era uma civilização muito evoluída para aquele tempo. E aqui Deus traz uma libertação para aquelas pessoas que reconheceram a Jeová, Yahvé, Yahweh, como você queira dizer, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. E aquelas pessoas, elas puderam experimentar também o que representava ser livre. Deixa eu falar uma coisa para você, nesse novo tempo que nós estamos ministrando para você, que Deus está falando que está começando,
Deus quer que os efeitos daquilo que Deus faça na sua vida alcance outras pessoas. Que aquilo que tem alcançado você possa alcançar a outras pessoas e elas sejam abençoadas a reboque, sejam abençoadas assim através de você. Por quê? Porque a libertação que vem a você vai trazer libertação a outras pessoas. Sabe, eu penso que quando Deus faz algo grandioso na vida de alguém, é uma excelente oportunidade de fazer com que o outro possa ver e dizer, verdadeiramente essa pessoa serve ao Deus verdadeiro. Verdadeiramente esse Deus que ele fala, de fato é o Deus, é o Senhor dos Senhores. A mesma mensagem que um dia alcançou a minha vida, passa a alcançar a vida do outro. Não é agora pelo que eu falo, mas simplesmente por aquilo que eles veem, tal qual está o exemplo da mulher samaritana, porque quando ela chama as pessoas lá do povoado onde ela morava, venham ver o que eu vi, que eu conheci de um homem que falou tudo sobre a minha vida, e ao final aqueles homens disseram, agora já não é mais pelo que você falou, mas simplesmente porque nós temos visto que Jesus Cristo é o Messias. E é isso que nós precisamos produzir na vida de outras pessoas. E por último, e aqui quero terminar, representava viver uma vida debaixo do sobrenatural. Olha só o que está no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 21 e 22. Presta atenção no que está escrito aí. Olha só, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Gente, o primeiro GPS que eu encontro na Bíblia, dobre à direita, a 100 metros, dobre à esquerda. Agora o texto continua, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Um sistema de iluminação, gente, de sinalização e de iluminação. Não sei você, mas aqui em Petrópolis tem algumas luzes que de vez em quando as luzes não funcionam. Lá perto de casa tem um poste que aquele poste parece que está endemoniado. Aí a fotocélula dele funciona e não funciona, E a gente paga iluminação pública. É a iluminação pública, né? A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero repetir novamente, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, a gente tinha uma coluna de nuvem que funcionava como uma espécie de climatizador, porque durante o dia as temperaturas do deserto eram temperaturas altíssimas, um calor sufocante, Não sei quando você, mas eu aqui em Petrópolis ultimamente tem feito calor e a gente às vezes fica procurando uma sombria. Hoje mesmo eu fui pegar o Uber e pedi o Uber ali para pegar ali na esquina do museu um sol, e aí eu olhei e vi que o camarada ainda estava lá no Palácio Cristal, e eu falei, vou procurar uma sombrinha, meu filho, vou ficar no sol não, fiquei na sombrinha lá esperando. Quando eu vi que ele estava se aproximando pelo mapinha, eu voltei, tal, só para engatar. O povo de Israel não estava no deserto, gente, não tinha a sombrinha lá, não tinha água para a sombrinha não, mas tinha a nuvem do Senhor para proteger. E à noite? À noite, gente, deserto faz frio, as temperaturas despencam, mas tinha lá, o calor, o aquecimento, um climatizador, algo para amenizar os extremos das temperaturas que eram características do deserto. E a gente tem aqui também a direção, Havia uma coluna de nuvem que funcionava, como eu falei, um GPS que dava sentido de orientação. Eu sei para onde eu vou, eu sei qual é a direção, porque tem alguém que está me levando para esse lugar. Olha que de vez em quando o GPS pode nos colocar em maus apuros.
Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Jesus, o Senhor jamais vai te colocar em furada. Ele te leva ao lugar que você precisa chegar. Gente, e eu quero dizer para você que é isso que determinava. Sabe o que é isso? É a presença do Senhor. Isso é algo sobrenatural. É o Deus que ia adiante do povo. Era o Deus que seguia adiante dele. Lá no versículo 21 diz assim: o Senhor ia adiante dele. Eu te pergunto, quem vai adiante de você? Está lá, o Senhor ia adiante dele. Quem tem ido adiante de você? Quem tem se colocado à frente de você? Nesse novo tempo que o Senhor está começando, Ele está querendo que você Ele quer que você tenha bem claro de que é Ele que vai à frente de você. É que Ele que vai com você, vai adiante e chega junto com você. É tremendo quando a gente lê na palavra do Senhor, a promessa que diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em João no capítulo 14, Jesus ele diz que Ele é o caminho, Ele é a certeza do caminho, mas também Ele é a certeza da presença que vai conosco onde quer que nós estejamos. Eu sei, nós sabemos que nos dias que temos vivido não são dias fáceis, mas nesse novo tempo o Senhor quer nos lembrar, fala assim: ei, eu vou adiante de você, e se eu vou adiante de você, você não tem que temer. E eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça nesse momento. Quero orar com você nessa noite. Talvez você esteja pensando: pastor, está acabando o mês de janeiro, segunda-feira já começa um novo mês, e parece que as coisas, a impressão que eu tenho é que vamos continuar com a mesma coisa. Que parece que o fantasma do 2020 continua me assombrando. Parece que não mudou nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Os calendários estão aí para ajudar a gente a se mover e se organizar para muitas coisas. Mas quanto à sua vida, Deus está dizendo assim: sou eu que determino os tempos e as estações. Assim como Deus determinava que aquela noite seria a última noite, e que se começava a contar um ano a partir daquele tempo, Deus está dizendo que hoje, esse dia, essa noite, pode ser o início de um novo calendário de Deus na sua vida. Você já deve ter ouvido eu falar aqui várias vezes de um salmo da Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria não vai vir às 5 horas da manhã, mais ou menos o tempo que hoje está clareando, acho que 5 horas da manhã está claro. Não, o Senhor pode fazer de agora, nesse exato momento. Porque é Ele que estabelece as estações, os tempos. A Bíblia diz que Ele levanta e depõe reis, para mostrar a você que Ele tem um controle sobre o tempo. Você está me entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? É o tempo de você deixar para trás esse passado de opressão, sabe? É o tempo de você entender que é tempo de otimizar as coisas, simplificar a vida. A vida não pode ser resumida em você ter um smartphone novo, um carro novo ou alguma coisa. Não, Deus está falando para você: opa, vamos simplificar a vida. Sabe? Quem sabe o que você precisa ter é o Senhor Deus. Para de ficar procurando coisas para encher a sua bagagem. Parece que você ainda está arrumando a bagagem, quando Deus está falando assim: a tua bagagem já era para estar pronta, para sair, para começar. Comece a vida leve, com agilidade. Para que levar tanto peso? É isso que Deus está falando com você nessa noite. Você está entendendo? O Senhor quer ser a pessoa que direciona a sua vida.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por essa mensagem. Num tempo muito propício. Num tempo especial. Obrigado, Senhor, porque quando eu comecei a pensar nesse texto, nesta noite, quando comecei a ouvir a Tua palavra, a impressão que eu tinha é que o controle do tempo estava sobre o meu calendário, sobre o meu relógio. É verdade que Ele me ajuda, me orienta, mas o controle da minha vida está nas Tuas mãos. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu tenho dado o controle da minha vida para outras coisas, para outras prioridades, para outras agendas. Mas eu quero me enquadrar com a Tua agenda, Senhor, com esse novo começo que o Senhor está falando. Eu quero que a minha mente, a minha forma de pensar, de atuar, esteja de acordo com esse novo momento, Pai. Não quero pensar como se estivesse ainda no Egito, Senhor. Ah, Jesus, perdoa-me, Senhor, porque às vezes eu me atrapalho eu mesmo. Eu me enrolo sozinho, Senhor, pensando em tantas coisas, numa bagagem que não é a bagagem que o Senhor me disse, eu tenho me mostrado para levar para esse tempo. Senhor, me ajuda a arrumar a bagagem de forma rápida, de coisas que realmente eu preciso para esse tempo. Me ajuda, Jesus. Não sendo superficial, não, Jesus, é para se encaixar com esse tempo que o Senhor chama hoje para a minha vida. Ah, Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a direção da minha vida. Te peço perdão porque eu tenho visto que às vezes eu vou na frente e o Senhor que se vira e vai atrás de mim. E às vezes quando eu erro o caminho, ainda boto a culpa no Senhor, Pai. Quando sou eu mesmo que tomo as decisões equivocadas, porque sou eu mesmo que determino. Ah, Senhor, não, Senhor, eu quero o Senhor adiante de mim. Eu quero viver a experiência da nuvem que vai durante o dia, que climatiza. Eu quero viver a experiência da coluna de fogo à noite, Senhor, que também ajuda na caminhada e também ameniza a temperatura da noite. Senhor, eu quero viver o sobrenatural de Deus e as pessoas possam ver que existe algo diferente na minha vida. Ah, Senhor, eu também não posso me esquecer de que eu quero ser o exemplo para outras pessoas que estão olhando para mim e que através desse novo tempo vão ser abençoadas através de mim, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Deus, que esse tempo seja um tempo de uma grande colheita, que represente pessoas salvas, convertidas a Ti. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria orar com você nesta noite que ouviu a palavra do Senhor e que você entende que esse novo tempo que Deus está começando fala de uma vida com Jesus. Talvez você há algum tempo já frequentou uma igreja, tem alguns amigos evangélicos, você gosta de ouvir as canções, os cultos, as reuniões, né? Talvez não seja a primeira reunião que você tem assistido, ou o primeiro culto online, você assistiu outras reuniões. Mas nessa noite Deus falou com você de uma forma especial. E que você precisa começar uma caminhada com Jesus. De ter um compromisso com o Senhor. Sabe? E que uma das coisas que Deus já vem movendo no seu coração, embora você não saiba discernir bem isso, é uma impressão, alguma coisa de que você precisa tomar um passo de fé, seguir a Jesus, que aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que você precisa de pessoas que te ajudem nessa caminhada. Você já conhece até algumas pessoas que inspiram você, mas que você quer desenvolver uma história de vida cristã. A gente quer ajudar você, a gente quer orar por você, onde quer que você esteja. Queria que você fechasse os seus olhos comigo. Se você me desse permissão, queria que eu fazer uma oração com você. E queria que você repetisse essa oração. Uma oração curta, pequena, mas que é muito profunda e diz muito, sabe? Porque ela sela este momento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra.
E eu quero abrir o meu coração para o Senhor, de uma forma como eu jamais fiz na minha vida. E eu quero te convidar para que o Senhor entre no meu coração. E entre como Senhor, como dono, como alguém que assume a propriedade que pertence ao Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, o Senhor já viu como é que está o meu coração. Limpa o meu coração. Coloca em ordem o meu mundo interior. Tira toda a impureza. Faz uma faxina, Jesus. Não só nos meus sentimentos, mas nos meus pensamentos, ó Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Aquele livro que um dia será aberto e que ali será listado os nomes daqueles que se entregaram ao Senhor. Enche-me com teu Espírito Santo. Enche o meu coração. Ocupe todas as áreas da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a te seguir todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver, eu quero viver para ti. Eu oro assim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você sentiu que é a noite que você está retornando, a gente quer fazer um convite. A gente vai deixar projetado na tela aí um número de telefone. Esse é um número de zap, mensagem. Mande uma mensagem para a gente. A gente quer orar com você. A gente quer te ajudar. Se você tem alguma necessidade de oração, se você tem um problema, uma enfermidade, quer que a gente ore por você, eu queria que você compartilhasse com a gente. Nós temos uma equipe aqui na igreja que está orando e queremos que a sua vida seja abençoada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar as nossas mãos, Senhor, em direção a esta pessoa que nos assiste. Eu não sei onde ela está nesse momento, se ela está no corredor de um hospital aguardando para receber o atendimento, se ela já foi atendida, já foi medicada, mas, ó Deus, ainda sente dor. Ó Deus, eu oro por aquele que está em casa, ó Deus, sendo tratado, já medicado. Eu oro por aquele que está fazendo tratamento de radioterapia, de quimioterapia, e que hoje teve efeitos colaterais, hoje ela não se sente bem. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode colocar as tuas mãos sobre a vida da tua filha, do teu filho nesta hora. Eu creio que o Senhor pode trazer cura instantânea, cura nesse exato momento para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, por aquele que está aflito nesta noite, para aquele que sente o coração batendo na garganta, como se fosse colocar para fora. Deus, em nome de Jesus, eu ministro a tua paz, a paz que excede a todo entendimento nesta hora, agora em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo, eu te peço a tua bênção nesta hora sobre a vida das famílias. Senhor, quantos lares são sendo atacados nesses dias. Nós repreendemos todo espírito de confusão, nós repreendemos agora em nome de Jesus tudo aquilo que tenta destruir essa família, essa casa, trazendo prejuízo ao lar, os filhos. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de adultério, de prostituição. Senhor, toda mulher estranha nós rejeitamos agora, todo homem estranho nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda esta casa, guarda esta família. Senhor, ministra, Senhor, com poder a cada pessoa que nesta hora clama ao Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.